Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que festa linda. Que apresentação maravilhosa foram feitas aqui para o Senhor. Que história linda contada aqui nesta noite. Que história linda cantada aqui nesta noite. Uma história real, verdadeira. Aquele que veio e aquele que se entregou, o mesmo. Aleluia. Para ganharmos tempo, eu sei que algumas pessoas ainda estão fazendo seus dízimos e ofertas, continue, mas nós precisamos correr aqui, eu não tenho muito tempo para falar com você nesta noite. Mas eu gostaria de falar algumas palavras para que você saísse daqui com elas marcando o seu coração. Para que você saísse daqui esta noite, refletindo sobre o amor de Deus, sobre tudo que você presenciou aqui nesta noite, sobre o Evangelho poderoso, transformador. Eu quero falar com você sobre o Jesus do Natal. Quem é esse Jesus do Natal? Todos os anos ele é lembrado. Todos os anos ele é lembrado por muitas igrejas, por muitos cristãos, no mundo inteiro. Mas talvez se perguntar para essas pessoas que celebram o Natal, talvez elas não tenham muito a falar sobre Jesus. Elas poderiam falar de uma data comemorativa, de um aniversário especial, de alguém que veio por amor a nós. Mas pelo fato de talvez não viver esse Evangelho, de não conhecer, talvez não falaria como eu e você, com mais propriedades, com mais características, com mais ilustrações sobre esse amor, sobre Jesus. O que eu vou falar é sobre o que foi cantado aqui nesta noite. E eu queria falar para você, então, desse Jesus. Lá em Mateus 22, 41, 42, se você estiver com a sua Bíblia aí, ou com o seu celular. Mateus 22, do 41 ao 42. E diz assim: estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? Eu vou ler novamente. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito de Cristo? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você que nos visita nesta noite, para você que já caminha conosco aqui há muito tempo. Eu queria perguntar para você: quem é esse Jesus do Natal que você celebra todos os anos? Quem ele é na sua vida de fato? O que ele faz por você? O que ele tem feito por você? Qual é o seu relacionamento com ele? É só no Natal? Ou você lembra dele todos os dias? A pergunta que tem ecoado por nações, pelo mundo inteiro, é: quem é esse Jesus? A pergunta que tem feito por muitas pessoas há milhares e milhares de anos: quem é Jesus? Quem é esse Jesus que os profetas anunciaram? Quem é esse Jesus que os cristãos celebram todos os dias? Quem é esse Jesus que eles param o domingo para ir celebrá-lo? Quem é esse Jesus que eles dobram os joelhos diante dele à noite, ou nos momentos de dificuldades, ou simplesmente para falar com ele pelo prazer da sua presença? E essas questões que têm ecoado desde o Antigo Testamento, desde o início, continua hoje ainda nos corações. Você acredita? Você acredita que muitas pessoas não sabem quem é o verdadeiro Cristo? Talvez olhem uma imagem e acham linda: esse é o Cristo.
Eu cresci, alguém me mostrando uma imagem de um Cristo que estava morto. Mas nós cantamos aqui de um Cristo que vive. Nós lemos na palavra de um Cristo que vivo está, que se move em favor dos seus filhos. Um Jesus presente. Talvez como eu, então, você tenha conhecido um Jesus que não é o Jesus que nós adoramos hoje. Lá no passado me apresentaram esse Jesus. Mas eu comecei a ler a palavra. E eu comecei a entender que esse Jesus é mais lindo do que o que foi me apresentado. E ele não estava mais naquela cruz, porque ressuscitou. E comigo está. Então eu pergunto para você, quem é realmente esse Jesus? Qual é a história que tem contado para você? Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós entendemos que Jesus, ele é a base principal. Ele é a coluna principal. Não é apenas uma figura importante no meio do cristianismo. Ele é o eixo central. Em torno de toda a história, o mundo gira em torno desse Jesus, que é o centro das nossas vidas. O Antigo Testamento, com suas profecias e símbolos, apontava para ele. Vamos ver? Ele, lá em Gênesis 3,15, diz que ele é a semente da mulher que esmagaria a serpente. Ele é o cordeiro da Páscoa cuja morte traz libertação. É o que falavam no Antigo Testamento. Ele é representado pelo tabernáculo e pelo templo, lugares onde Deus habitava entre seu povo, Santo dos Santos. A festa de Israel apontava para ele os aspectos e a sua obra redentora. No Antigo Testamento, se questionarmos então e começarmos a ler a fundo quem é Jesus, poderíamos dizer que ele é o maná que desceu do céu para alimentar o seu povo. Ou ele é a rocha de onde brotou água para saciar a sede do povo no deserto. Ou ele é a serpente de bronze que foi levantada em meio ao deserto para curar as pessoas. Tudo apontava para ele, tudo apontava para Cristo. Ele era aquele que caminhou com o povo hebreu e não deixou faltar nada para eles. E no momento de maior perseguição, ele abriu o mar vermelho. Jesus. Ele é aquele que se apresentou a Faraó como eu sou. O grande eu sou. Eu sou. Mas e o Novo Testamento que fala sobre Jesus? Muitas coisas você já conhece. Muitos cristãos deixam o Antigo Testamento de lado e começam a ler mais o Novo Testamento, porque faz mais sentido. Então, talvez você poderia responder melhor estas perguntas. No Novo Testamento vemos a realização dessa profecia e símbolos. Os evangelhos narram sua vida, morte e ressurreição, como foi falado aqui, cantado aqui. As epístolas explicam o significado e as implicações de sua obra. O livro de Apocalipse revela a sua vitória final e o seu reino eterno. Jesus não é apenas o tema central da Bíblia, mas é o autor e consumador de toda a fé. Ele é o Verbo que se fez carne, Deus encarnado, que veio habitar em nós.
E se perguntarmos então, como era Jesus como mestre? E a resposta seria: seus ensinamentos eram tão profundos e impactantes que até mesmo seus inimigos reconheciam. Olha o que os soldados falaram quando foram buscar Jesus para prendê-lo. João 7,46. Ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem, declara os guardas. Seus ensinamentos tocavam os corações. As parábolas que ele contava revelavam as situações das pessoas, as histórias contadas. Levavam as pessoas a refletir sobre a sua vida e o que o Senhor tinha para elas. Através das histórias, das parábolas, ele transmitia verdades eternas para as pessoas. Como foi mostrado aqui, o Sermão da Montanha, por exemplo, é considerado uma das passagens mais conhecidas. O momento em que Jesus sentou com a multidão para transmitir verdades. Um discurso que incomodou a muitos, porque falava sobre ele, porque ele veio e porque ele estava ali. Se tivéssemos hoje a oportunidade de perguntar para os moradores de Cafarnaum, o que vocês diriam sobre Jesus? E a resposta talvez seria: ele é amável, se compadecia de nós, tinha um olhar diferente, sem julgamento. Suas palavras nos traziam conforto e paz. Ele era autêntico. Ele tocava os nossos corações. Eles sentavam do nosso lado, sentavam no chão conosco, ouviam nossas dificuldades, curavam nossas doenças, ressuscitava os mortos. Ele não tinha vergonha de nós, não tinha nojo de nós. E talvez eles responderiam também que Jesus tinha o melhor abraço. Jesus não tinha medo de encarar as autoridades por conta desse povo. Continuando no Evangelho, então, nós podemos ver grandes relatos milagrosos realizados por Jesus. Jesus se compadecia de nós. Qual a pergunta que você tem feito sobre Jesus? Se hoje você estivesse diante dele, o que você falaria dele? Ou, se nesse momento alguém perguntasse para você: quem é Jesus? Quem é Jesus de Nazaré? Quem é este Messias? Qual seria a sua resposta? Jesus era julgado e criticado, sabe por quê? Mateus 11:19 diz: ele era acusado, sabe por quê? Porque era amigo de publicano e pecadores. Então está valendo, porque ele veio para isso mesmo. Isso não era apenas uma crítica, revela o coração de Jesus. Ele não veio para os justos, mas para chamar os pecadores, para levar os pecadores ao arrependimento. Jesus comia com marginalizados, tocava os intocáveis e acolhia os rejeitados pela sociedade, pelas autoridades, por aqueles que julgavam melhores, superiores.
Sua amizade com os pecadores não era uma aprovação do pecado, mas uma demonstração do amor incondicional de Deus e um convite para a transformação. O que eu posso perguntar e falar sobre Jesus? Como seria a resposta dos inimigos de Jesus? Se perguntássemos para eles quem é Jesus, o que eles responderiam? Se perguntássemos então para Caifás e para Pilatos, quem é Jesus? Quem é Jesus? E a resposta deles seria: Pilatos. Pilatos declarou: eu não encontrei culpa nenhuma nele. Os inimigos responderam isso sobre Jesus: eu não encontrei culpa nenhuma nele. Caifás declarou: ele é filho de Deus. Mateus 27:4. A história de Judas. E se perguntássemos então para Judas, quem é Jesus? Quem é Jesus, Judas? Fala para mim quem é Jesus. E talvez a resposta dele seria: eu traí sangue inocente. Traí um sangue inocente com 30 moedas de prata. Foi a resposta de quem traiu Jesus. E qual seria então o testemunho dos amigos de Jesus, se perguntássemos para eles, quem é Jesus? João Batista, João 1:29 responderia: João, quem é Jesus para você? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim para batizar com água, mas eis que ele veio para batizar com o Espírito Santo. E quando foi perguntado para Pedro, amigo de Jesus, discípulo de Jesus: e tu, Pedro, quem achas que sou? E a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Todo-Poderoso. E se perguntássemos para João, o discípulo amado, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, que estava mais próximo de Jesus, ele responderia: ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se perguntássemos então para o apóstolo Paulo, aquele que perseguiu os cristãos por muito tempo, espancava os cristãos, extorquia os cristãos, tirava dinheiro deles, zombavam deles, batiam neles, cuspiam neles. O que então ele falaria? Talvez a resposta de Paulo seria o que está em Filipenses 1:21. O meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. A minha vida é para Ele. Eu não o conhecia. Mas no dia que eu tive um encontro com Ele, Ele mudou a minha vida. E agora eu vivo para Ele.
Ele é a razão, Ele é o motivo do meu viver. E por Ele morrerei. Meu viver é Cristo. E talvez então, se nós continuássemos com os nossos questionamentos, e perguntássemos então para o Pai: quem é Jesus? Quem é Jesus? E talvez a resposta do Pai seria, está lá em Mateus 3,17. Ele é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ele é o meu Filho amado, em quem tenho prazer e alegria. E se perguntássemos então para o nosso grande amigo, querido amigo Espírito Santo, agora, quem é Cristo para você? E a resposta dele seria, João 15, 26, eu vim para testificar. João 16, 8, 11, eu vim para revelar Jesus ao mundo. E se perguntássemos então para Jesus agora, neste momento, olhando para Ele, vou correr aqui por conta do tempo, o que Ele responderia para mim e para você? Talvez Ele responderia para mim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E talvez, como aquela mulher que foi falada aqui nesta noite, eu sou a fonte de água viva, que mata a sede, fonte de vida eterna. João 4, 14. Eu sou. Isso nos faz voltar lá para o Antigo Testamento, quando ele se apresentou a Moisés como eu sou. Eu sou aquele que tem todo o poder. Eu sou aquele que tenho as chaves nas minhas mãos. Eu sou aquele que tem todo o domínio. Eu sou o Salvador do mundo. 1 João 5,12 vai dizer: quem tem um filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Nesta noite foi apresentado aqui para você um Jesus que Ele é real. E eu falei algumas coisas aqui sobre Ele que é verdadeira, porque a tua palavra autentica isso. E o Espírito testifica também. Mas a decisão é sua. Como foi falado aqui domingo passado, a história antes e depois. E você hoje tem a oportunidade, mais uma vez, diante de Jesus, de recebê-lo ou de rejeitá-lo como Senhor da sua vida. De viver com Ele ou viver distante dEle. Talvez você que esteja nos visitando aqui e não parou para pensar sobre isso, eu quero convidar você a pensar mais sobre esse assunto. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Que nesta noite a sua resposta seja sim para Jesus. O que pensais sobre Cristo? O que pensais sobre Cristo? E para concluir com você essa mensagem, eu queria que você ficasse de pé agora, porque você já ficou muito sentado aí faz tempo. Fique de pé um pouquinho só, se você puder. Eu queria dizer, concluindo essa mensagem para você, que Jesus não mudou. Ele continua o mesmo hoje e eternamente.
Seu poder não mudou, Ele continua operando nos dias de hoje. E talvez a cura que você precisa, talvez a sua necessidade pode ser atendida hoje, neste momento, agora. Quem é Cristo para você? E para concluir, eu quero dizer para você, reafirmar mais sobre Ele. Ele é Deus de amor. Feche os seus olhos. E Ele é Pai da eternidade, como diz Isaías 9:6. Ele é Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a luz do mundo. Ele é a fonte de vida. Ele é o bom pastor. Ele é o libertador. Ele é o redentor. Ele é a verdade. Ele é a salvação. Ele é o Messias, o ungido, o escolhido. Ele é o Salvador do mundo, o meu Salvador. Rei de Israel. Ele é Espírito Santo. Ele é Consolador, intercessor, advogado, juiz justo, Filho de Deus, Filho do homem, Emanuel, Deus conosco. Ele é a ressurreição e a vida, o alfa e o ômega, primeiro e o último. Que o Emanuel, Deus conosco, continue em seu coração, pois saiba que Ele veio para ficar, não apenas para ser lembrado no Natal. Emanuel, Deus conosco, o Deus prometido, Ele veio para morar no seu coração, eternamente. Ele veio para fazer morada em você. Ele não veio apenas para ser lembrado no Natal, para ser cantado no Natal, para ser louvado no Natal. Ele veio para permanecer. Ele é o Messias, o ungido, o enviado para te salvar. Que o amor dele nesta noite toque o seu coração. Que a presença dele nesta noite toque a sua vida. Que você saia daqui diferente hoje, pensando e questionando sobre ele. Mas talvez agora, neste momento, você poderia perguntar o que ele tem para me oferecer. Ele tem uma vida abundante para você. Uma vida que só Ele pode dar. Ele tem cura para você. Cura que só Ele pode fazer. Ele entra em lugares que o homem não consegue entrar, a medicina não consegue entrar. Só Ele pode fazer. Ele é a fonte inesgotável de amor, que quer te abraçar nesta noite e se revelar a você. Então, se você ainda não conhece esse Jesus, eu oro para que você tome uma decisão hoje, entregando a sua vida para Ele, entregando o seu coração para Ele. Agora você conhece Ele. Antes você só ouvia falar sobre Ele, mas hoje você ouviu a palavra dEle. Hoje você ouviu canções sobre Ele. Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais do que eu falei aqui para você. Ele é muito mais que isso. Eu falei de algumas características dele. Falei de algumas histórias dele. Mas ele é muito mais que isso. A Bíblia não seria suficiente para contar a sua história. Ele é poderoso. E Ele quer ter um encontro com você nesta noite. Então, se você quer tomar uma decisão hoje para Ele, entregando a sua vida, levante a sua mão aí onde você estiver. Eu não vou chamar você aqui à frente. Eu só quero orar por você. 2 pessoas. Ele é mais do que uma história. Ele é o centro. Ele é a fonte. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Mais uma pessoa. Ele é o Salvador. Ele é Deus poderoso, Deus forte.
Ele é o alimento que você precisa. Pai, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor se faz presente em meio às coisas simples. O Senhor vai ao encontro de pessoas que por muito tempo foram rejeitadas e abandonadas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor não mudou. O seu poder continua tocando os corações. O Senhor tem salvação para hoje. Obrigado, Senhor, pelo teu toque e por essas mãos levantadas, Pai. Eu te agradeço. Que essas pessoas possam ter um encontro real contigo. E quando perguntarem para elas quem é Cristo, o que você poderia falar sobre Cristo? E a resposta dessas pessoas, Senhor, serão: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Pai, Ele é aquele que se entregou por amor a mim, Ele é aquele que me acolhe em meio às dificuldades, Ele é amor. Ele é aquele que me recebeu e que me acolheu quando todos me rejeitaram, enquanto todos me deixaram. Ele é um único que estendeu a mão para mim. Que essas pessoas, Senhor, não esqueçam. Que esse dia seja marcado na vida dessas pessoas, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Pai, eu quero declarar o fogo do Teu Espírito em cada coração, queimando, transformando, gerando vida, Pai. Que essas pessoas possam, Senhor, viver o melhor desta terra. Que elas possam desfrutar, Senhor, da bondade, da Tua fidelidade. Abraça essas pessoas agora. Você que está do lado dessas pessoas que estenderam as mãos, abraça essas pessoas. Abraça elas. Tem uma pessoa ali de mão levantada. Alguém pode abraçar? Quem pode abraçar ele? Abraça. Abraça essa pessoa. Deixa sair algo do seu coração. Jesus tinha o melhor abraço. As palavras de Jesus tocavam profundamente os corações, porque eles se compadeciam das pessoas, eles sentavam junto com as pessoas, ele chorava com as pessoas, se identificava com os problemas dessas pessoas. Pai, eu abençoo essas pessoas. Eu quero declarar o melhor Natal na vida dessas pessoas. Que elas possam entender o sentido de tudo que nós cantamos aqui nesta noite. Que as suas vidas sejam transformadas eternamente. Eternamente. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu oro agora pela Tua igreja. Olha para os Teus filhos. Eles vieram aqui com um propósito, Pai, de Te adorar. De Te adorar, Senhor, com todo o coração. Eu abençoo cada uma dessas pessoas. Que na mesa deste Natal não falte o amor e a paz, não falte a alegria do Espírito Santo. Que em cada mesa, em cada lar, em cada ambiente, haja um lugar especial para Ti, Jesus. Tem uma cadeira reservada, dizendo: sente aqui, Senhor, fique à vontade. Eu quero declarar um Natal abundante, onde haja reconciliação dos filhos com os pais,
reconciliação entre os casais. Que haja, Senhor, a Tua presença, movendo e restaurando. Que o Senhor venha abençoar os seus amigos e vizinhos também. Em nome de Jesus, Pai. É essa oração que eu faço agora, em Teu nome. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Mas aplaude bem forte para Ele.